Bluey é, sem dúvida, uma das melhores animações dos últimos tempos e isso não é exatamente um segredo guardado a 7 chaves. Mas o que você provavelmente não sabia é que por trás das brincadeiras e corridas no quintal se escondem segredos dignos de agente secreto canino. Você já assistiu ao episódio Cricket, aquele em que a gente descobre um pouco mais sobre a vida do Rusty, o amigo durão mais fofo da Bluey? Pois se prepare para uma curiosidade que vai te deixar de orelha em pé. Rusty quase foi o protagonista da série. Isso mesmo, a série ia se chamar Rusty e não Bluey. Tudo porque ele foi inspirado em um dos últimos cachorros de Joe Bruhn, o criador da série, que queria prestar essa homenagem. Mas depois ele amadureceu a ideia e percebeu que o personagem principal precisava ter uma cor mais chamativa. Resultado, nasceu a nossa azulzinha favorita, Bluey, porque convenhamos, cachorro azul chama um pouquinho mais atenção, né? Ao longo dos episódios, Bluey esconde várias histórias e detalhes surpreendentes sobre seus personagens, bastidores e decisões criativas. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. E já que estamos falando da Bluey, segura mais essa. Você sabia que ela tem nome do meio? Pois é, a nossa cachorrinha azul se chama Bluey Christine Hiller. O nome Christine é uma homenagem a Nana, aquela voz cheia de opinião que você já deve ter visto nos episódios. O Bandit, o pai da Bluey, provavelmente escolheu esse segundo nome para fazer média com a mãe dele. Afinal, sabemos que ele ama muito a sua mãe, não é mesmo? Sabe aqueles momentos em que os pais estão no limite da paciência e soltam o nome completo da criança? Você já sente o cheiro da bronca vindo de longe, né? Pois foi exatamente isso que rolou no episódio Chamada de Vídeo, quando Strip mandou o nome completo da Muffin sem dó nem piedade. E se você piscou, perdeu esse detalhe precioso. O nome dela é Muffin Cupcake Hiller. Isso mesmo, ela tem 2 nomes de doce, o que é bem irônico, porque doce mesmo ela não é tanto assim. Todo mundo sabe que Bluey é uma série diferente das outras, isso nem é mais novidade. Mas aqui vai algo que talvez você não saiba. Eles fizeram 2 pilotos antes de lançar a versão que conhecemos. No primeiro piloto, a vibe era bem de família comercial de margarina, com o Bandit parecendo até mais jovem, talvez menos cansado das brincadeiras, levando a Bluey para o parquinho, onde aparecem 2 amiguinhos e uma música bem animada. Já o segundo piloto foi mais caprichado, com técnicas de animação melhores e personagens mais parecidos com os atuais. E olha que legal, ele foi reaproveitado e virou o episódio fim de semana. Ou seja, nada se perde. Tudo se transforma até mesmo quando se trata de cachorros animados. E se você é fã de verdade já deve ter assistido. Entretanto, as mudanças que fizeram nos personagens foram necessárias, como por exemplo a mancha amarela em Bandit, a homenagem à Disney nas costas da Bluey, mancha marrom a Tilly e na Bingo. As mudanças foram bem pequenas. Você já parou para se perguntar de onde Joe Bruhn tirou a ideia de criar a Bluey, uma cachorrinha azul? A resposta vem direto da infância dele. Joe teve um cachorro da raça Blue Heeler quando era criança. E adivinha? O bichinho também se chamava Bluey. Foi a forma dele homenagear esse amigo peludo que já partiu, porque se tem algo que a gente aprende com essa série é que cachorro pode até nos deixar, mas as memórias ficam e viram desenhos fofos para todo mundo chorar sorrindo. O criador da Bluey não se inspirou só em outros desenhos infantis, mas também na própria família. Cada integrante da família Hiller foi carinhosamente baseado em alguém que ele ama, até as manias e jeitos de brincar foram puxados da vida real. Por exemplo, o Bandit tem muito mais do Joe Bruhn do que você imagina, ou seja, aquele pai dedicado e divertido que a gente adora é quase um retrato real. Ou seja, ele se inspirou nele mesmo. Diferente de muitos desenhos por aí, Bluey não foi criada só para crianças. Isso mesmo, o Joe Bruhn sempre acreditou que a série deveria ser assistida por crianças e pelos pais. É por isso que temos tantas brincadeiras criativas misturadas com temas super importantes sobre paternidade e família. Aliás, em certo momento, o Joe até pensou em largar o público infantil de vez e transformar Bluey em um desenho só para adultos, explorando ainda mais os perrengues reais de mães e pais de primeira ou segunda viagem. Ainda bem que ele não fez isso, né? Imagina explicar para a criança por que o Bandit tá chorando no chuveiro pagando boleto atrasado. Antes de continuar assistindo as 20 coisas que você não sabia sobre Bluey, comenta aqui embaixo curiosidade. Os pais da Bluey e da Bingo, Bandit e Tilly, têm profissões que fazem uma piada divertida com o fato de serem, afinal, cachorros. O Bandit é arqueólogo, o que é uma sacada genial, porque todo mundo sabe que cachorro adora desenterrar os tesouros do quintal, também conhecidos como ossos enterrados. Já a Tilly trabalha meio período no aeroporto, uma homenagem direta aos cães farejadores que ajudam na segurança. Ou seja, até na carreira, esses dois estão no estilo cão raiz. Isso sem falar que os cães da raça Hiller são excelentes farejadores e que por isso essa profissão foi escolhida para a mãe da Bluey e Bingo. Tem uma teoria que bombou por aí dizendo que o esquema de cores dos Hillers tem um significado super profundo. Tudo porque os cachorros conseguem ver só um pouquinho das cores, principalmente tons de azul e amarelo que são exatamente as cores da família Hiller. Mas, no
fim das contas, parece que isso é só uma coincidência adorável mesmo. Ou seja, a Bluey tá estilosa sem nem saber que tá na paleta das cores que os cães enxergam melhor talento natural. Você sabia que leva impressionantes 5 meses para criar um único episódio da Bluey? Pois é, um verdadeiro trabalhão. Por isso, a equipe trabalha em vários episódios ao mesmo tempo para não deixar a série parar. É por isso que a 4ª temporada está demorando um pouco mais para chegar, a gente entende. Afinal, qualidade leva tempo. E vamos combinar que é justamente por esse capricho que os episódios saem tão perfeitos. Enquanto isso, os fãs ficam aqui, mordendo a ansiedade, contando segundos para descobrir todas as novidades da família Hiller. Já imaginou trabalhar numa empresa e só conhecer seu parceiro de trabalho anos depois? Pois foi exatamente isso que rolou com Dave McCormack e Melanie Zanetti, as vozes do Bandito e da Tilly. Eles só se encontraram pessoalmente pela primeira vez em 2022, 4 anos depois da estreia da série. Ou seja, durante todo esse tempo, eles eram tipo aquele casal que só se fala por mensagem. Só que no caso, a mensagem era só a voz do desenho. Quem diria que até dubladores têm aquelas relações de amizade à distância. Diferente de outras séries infantis que adoram divulgar os nomes dos dubladores, Bluey faz diferente quando se trata das vozes das crianças. Por uma questão de privacidade, eles não revelam quem dubla Bluey e Bingo assim. Os pequenos podem curtir a infância longe dos holofotes. E se você estava curioso para saber quem são esses talentos mirins, a série é super intencional em manter a identidade deles em segredo. Nada de fama precoce. É até bonito ver esse cuidado para que as crianças vivam a vida delas como qualquer criança normal, sem muita exposição. Cada episódio da Bluey tem cerca de 7 minutos, um tempo perfeito que fica no meio termo entre séries mais longas, como Charlie e Lola 11 minutos, e outras mais curtinhas, tipo Peppa Pig 5 minutos. Ou seja, é o tamanho ideal para dar aquela diversão rápida, sem perder nada do charme e das lições da família Hiller. Mas se os criadores poderiam deixar todos os episódios de mais de 20 minutos como o de A Placa, quem concorda? Os divertidíssimos jogos da família Hiller ao longo da série de congelamento a estátuas mágicas e mantendo alto foram inspirados em brincadeiras reais que Joe Bruno e sua família adoravam. Mas tem um jogo que não entrou na série, e olha, para a sorte dos pais, viu? É aquele em que as crianças pegam pequenos caranguejos para fazer cócegas nos pés. Imagina só a confusão se eles tivessem colocado isso no desenho. Criança querendo brincar, caranguejo beliscando, e o bandido com aquela cara de me ajuda, tô sendo torturado. Sinceramente, um alívio que ficaram fora dessa. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Strip, o irmão mais novo do Bandit, tem uma voz muito especial. É dublado por ninguém menos que Dan Brum, irmão mais novo do Joe Brum, criador da série. E não para por aí, o Dan também manda ver como designer de som, garantindo que cada latido, risada e barulhinho fique perfeito na família Hiller. Isso que se chama de trabalho em família. E para ficar ainda mais especial, a mãe do criador é a dubladora da Chris Hiller. Embora não haja muitas participações especiais em Bluey, há uma que supera todas elas. No episódio Observação das Baleias, ninguém menos que a própria Natalie Portman faz uma aparição. Na verdade, ela empresta sua voz que aparece durante o documentário. Bluey quebra todas as regras do mundo dos desenhos infantis. Enquanto a maioria tem vilões e antagonistas para causar confusão, aqui isso simplesmente não existe. Nada de malvados em Bluey. O que temos são só lições, diversão e muita fofura. Ou seja, se você está procurando drama, vai ter que procurar em outro quintal. Embora isso não seja um segredo para os fãs, muitos telespectadores nunca se questionaram sobre esse fato que é bem curioso. A abertura da Bluey já ganhou prêmios por sua composição. Isso mesmo, aquela musiquinha que gruda na cabeça foi reconhecida oficialmente como um hit. Ou seja, antes mesmo de começar o episódio, você já tá no clima perfeito para se divertir com a família Hiller. Quem diria que um tema tão simples poderia ser tão premiado, né? O pavlova que aparece no episódio é um doce típico australiano e também neozelandês, dependendo para quem você perguntar, que ganhou um destaque especial no desenho. Crocante por fora, macio por dentro e coberto com frutas frescas, ele é praticamente uma celebridade das sobremesas por lá. Os criadores da Bluey fazem questão de incluir essas referências para trazer a essência da Austrália para o mundo, mostrando com carinho as tradições locais desde as brincadeiras até a culinária. É o jeitinho deles de dizer bem-vindo ao nosso quintal enquanto nos apresentam sabores e costumes que muitos nem conheciam. Quer dizer, quem não ama um toque australiano para deixar tudo mais gostoso? Ainda mais quando vem com aquela dose extra de fofura da família Hiller servindo a sobremesa. E falando em música, você já reparou que no universo da Bluey não tem aquelas musiquinhas infantis grudentas? Nada disso. Lá o que toca mesmo é música clássica. Ou seja, enquanto a gente canta Let It Go pela milésima vez, a Bluey e a galera tão curtindo Beethoven, Mozart e companhia educação musical nível chefão. No fim das contas, Bluey é muito mais do que um simples desenho animado, é um retrato cheio de charme, cultura e afeto familiar. Entre brincadeiras criativas, sabores típicos e momentos que aquecem o coração, a série conquista crianças e adultos sem esforço. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!